castigando o seu povo para que eles se voltassem para ele, e ele dá então intervalos, né? Ele diz assim: mas se mesmo com esses castigos que eu coloquei para vocês não se voltarem para mim, não se arrependerem, então eu vou mandar mais 7 vezes, né, de maldição sobre vocês por causa dos seus pecados. E aí ele lança mais outras maldições sobre o povo, e ele diz assim: se ainda assim vocês não se arrependerem, não se voltarem para mim, não começarem a me obedecer, então eu vou mandar 7 vezes mais, né, por causa do pecado de vocês. E assim Deus faz por 4 vezes. Aqui em Levítico 26, ele dá 4 decretos diferentes sobre Israel, sobre o seu povo, e do que ele faria se eles não obedecessem. Então havia uma maneira, né, talvez, deles pararem essas maldições, né, sobre eles, se eles quisessem. Qual era a maneira de parar essas maldições? Se arrependendo e se voltando para Deus. Então eles não teriam que passar pela próxima maldição, mas eles já quebrariam aquela maldição ali mesmo. Então haviam intervalos aqui onde Deus fala: se vocês se arrependerem, então não vou enviar as próximas maldições, as próximas pragas. E então Deus vai dando esses intervalos. Vocês perceberam isso na leitura? Deu para perceber como Deus vai fazendo quadros aqui com eles a partir do versículo 14. E quando a gente vai começar agora a estudar os selos, vocês vão perceber que os 4 cavalos que são colocados ali nos primeiros 4 selos, eles têm justamente esse julgamento de Deus de Levítico 26. Eles vêm com todo esse julgamento, com toda essa ira que Deus estava então descrevendo em Levítico 26. Então Deus não está fazendo nada mais, nada menos do que cumprindo a sua própria palavra que ele descreveu desde o início, do que ele faria se o seu povo não obedecesse. Lembra que as cartas para as igrejas diz respeito a um alinhamento da igreja, diz respeito a um posicionamento do povo de Deus, de quem se diz filho de Deus. Então, da mesma forma que Deus trouxe uma palavra específica para Israel, que era o seu povo escolhido, que era a nação que ele escolheu para ser exemplo para as outras nações, a igreja hoje e Israel são essa nação, são esse povo escolhido que Deus também está chamando para ser exemplo para as nações. Então, ainda há tempo de nós nos posicionarmos como filhos, como obedientes ao Senhor, para que esses, então, decretos de castigos, de maldições, não venham cair sobre nós. Porque se nós formos encontrados em desobediência, é assim que Deus vai tratar. Você viu que o termo que a NVI fala é justamente tratar, né? Versículo 16 de Levítico 26. Então assim os tratarei. Então Deus vai nos tratar da maneira que ele está descrevendo aqui na sua palavra por conta do nosso pecado. Então é consequência do meu pecado, da minha desobediência. Não tem a ver com a vontade de Deus nos maltratar, a vontade de Deus nos humilhar, a vontade de Deus de nos matar. Não, 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 não. A misericórdia de Deus é tão grande que ele continua enviando homens e mulheres para trazer alerta para a sua igreja, assim como ele usou João, assim como ele tem usado homens e mulheres ao longo da história da igreja desses 2000 anos, trazendo chacoalhão na igreja, dizendo: acordem, voltem para a palavra, voltem-se para o conhecimento de Deus, e vocês então serão livres dessas maldições. Vocês estarão ilesos de tudo isso que Deus vai fazer com os desobedientes. Isso é um castigo para os desobedientes. Quem são os desobedientes? Os que decidiram viver no pecado, os que decidiram não obedecer a Deus, ok?
Então, esses são os desobedientes. Deixa marcado aí Levítico 26, que nós vamos voltar nele conforme a gente depois for falando sobre os selos, ok? Agora abram comigo Daniel 7. Vamos lá para Daniel. Daniel capítulo 7. Vocês estão entendendo o que eu falei até aqui? Tá muito difícil. A professora tá complicada hoje. Eu quero falar de uma forma tão simples e eu acabo, às vezes, complicando um pouco, porque, né? Daniel, capítulo 7. Podemos ler também, de novo? Ai, ai. Eu quero que vocês vejam dentro da palavra o que Deus está dizendo e como a palavra de Deus ela se completa, né? Ela se funde nela mesmo e todo o entendimento vem à tona para nós. Vamos ler Daniel 7 e aí a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Daniel capítulo 7, versículo 1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e certas visões passaram por sua mente. Estando ele deitado em sua cama, ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho. Então, Daniel está sonhando, ok? Em minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu observei e, em certo momento, as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão, firmou-se sobre os 2 pés como um homem e recebeu o coração de homem. A seguir, vi um segundo animal que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. Foi-lhe dito: levante-se e coma quanta carne puder. Depois disso, vi outro animal que se parecia com um leopardo, e nas suas costas tinha 4 asas como as de uma ave, e esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Em minha visão à noite, vi ainda um 4º animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã, seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. Diante dele saía um rio de fogo. Milhares e milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. Agora vem a interpretação do sonho. Versículo 15. Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então me aproximei de um dos que estavam ali e lhe perguntei o significado de tudo o que eu tinha visto. E ele me respondeu dando-me esta interpretação.
Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre, sim, para todo sempre. Então eu quis saber o significado do 4º animal, diferente de todos os outros e o mais aterrorizante, com seus dentes de ferro e garras de bronze. O animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. O chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava, até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Ele me deu a seguinte explicação: o 4º animal é um 4º reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão deste reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Mas o tribunal julgará e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Este é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos, e meu rosto empalideceu, mas guardei essas coisas comigo. Amém? Quem quiser entender um pouquinho mais sobre toda essa visão de Daniel, já vai entrar as aulas aí sobre o livro de Daniel e vocês vão poder ver novamente, tá? Mas o que eu quero falar para vocês, eu não sei se vocês conseguiram já captar algumas coisas durante a leitura, mas quantos animais nós tínhamos aqui no livro de Daniel? 4. Quantos são os cavalos? 4. Então, nós podemos entender que, mais uma vez, a palavra de Deus ela está se fundindo e as visões de Daniel, que justamente tinham a ver com o tempo do fim, lembra que eu falo sempre, vou repetir, o Antigo Testamento ele teve o cumprimento no seu tempo, em parte, mas a sua plenitude vai acontecer no tempo do fim. Deus fazia muitas coisas no Antigo Testamento, mostrando, tipificando, simbolizando algo que ele faria no tempo do fim. Então, quem assistiu as aulas já e depois vai poder assistir de novo se quiser, quando eu falo para vocês, quando eu falei, né, sobre o livro de Daniel, os 4 reinos, eles falam sobre o anticristo, sobre a maneira com que o anticristo vai reinar, se movimentar nos últimos dias, né? Então, fala justamente desses 4 selos, esses 4 primeiros selos dos 4 cavaleiros. Quando a gente olha lá para os 4 tipos de cavalo e o que cada cavalo, então, foi liberado para fazer, a gente vai entender que isso fala de cada um dos impérios que passaram por aquele tempo e que Deus mostrou para Daniel o que estava acontecendo. Então, a gente vai entrar melhor nisso semana que vem, mas eu precisava passar esse pano de fundo para vocês, que na verdade não é um pano de fundo, é o que a Bíblia está mostrando para nós a respeito dos 7 selos, das 7 trombetas e das 7 taças. Deus está cumprindo a sua palavra de Levítico 26 no tempo do fim, porque a desobediência está reinando sobre a terra e sobre os homens. Então é por causa do pecado, é por causa da desobediência que Deus então precisa cumprir a sua palavra. Por quê? Porque o tempo está acabando, porque não há mais tempo para o arrependimento. Isso eu tô falando quando já começar a acontecer, tá?
ainda há tempo. Então eu e você estamos no tempo de receber o alerta das igrejas. É esse tempo que a gente está, né? A igreja está sendo alertada sobre o tempo do fim. Ela está buscando alinhamento, mas Deus então está nos mostrando exatamente como isso tudo vai acontecer a partir do momento em que essa última semana de Daniel, que é a grande tribulação começar, os 7 anos, né, da grande tribulação, 3 anos e meio, primeiro o anticristo, bonzinho, bacana, legal, diferente, e então a partir dos 3 anos e meio, ele começa com seu desfecho fatal, e tudo isso que a palavra de Deus escreve para nós que vai acontecer, então vai acontecer. Então, a gente sabe que o que Deus está dizendo vai acontecer. Tem como não acontecer, Elisângela? Não. Porque se nós olharmos para trás, as coisas que Deus profetizou a respeito de Israel, a respeito do exílio, a respeito de todos esses reinos que viriam e que passariam sobre a terra, e o que cada reino representava, e o que cada reino fez na terra, trazendo juízo de Deus, inclusive, para aquele momento da terra, aconteceu. Por que então seria diferente com o tempo do fim? Por que Deus agiria diferente no tempo do fim se ele já profetizou o fim desde o começo? Ok? Então, todos os decretos, todas as palavras que Deus já deixou escrito no Velho Testamento a respeito do tempo do fim vão acontecer. Eu estava vendo um professor falar sobre escatologia e ele disse o seguinte, ele falou assim que a Bíblia tem aproximadamente, eu vou falar o número aproximado, tá? Ele falou o número exato, mas eu não lembro. Tipo, 32 mil versículos, né? A Bíblia tem 32 mil versículos. Desses 32 mil versículos, 11 mil versículos, esse número eu gravei, 11 mil versículos são sobre escatologia, sobre o tempo do fim. Então, o que será que Deus está querendo nos falar em toda a Bíblia sobre o tempo do fim? De que nós precisamos então estar atentos, com os nossos ouvidos extremamente ligados e meditando nessa palavra para que a gente não seja pego desapercebido, para que a gente esteja extremamente alinhado com tudo que Deus está fazendo. Então a gente vai ver semana que vem sobre, agora sim a gente vai entrar dentro de Apocalipse 6, com o entendimento já de Levítico 26, com o entendimento de Daniel 7, e existe versículos também em Ezequiel que a gente vai poder ler semana que vem, e a gente vai entender esse desenrolar. Eu já posso adiantar para vocês de que esses 3 setes, eles têm a ver praticamente com a mesma coisa. Não são eventos distintos, porque nós vamos ver que eles praticamente falam da mesma coisa. Quem quiser meditar aí durante a semana, aproveita para meditar nessa palavra. Vocês vão perceber que os selos, as trombetas e as taças, elas têm a ver com justamente o juízo de Deus sendo então derramado sobre a terra no tempo do seu juízo, no tempo da sua ira, porque Deus vai chegar o momento que ele vai dizer chega, ok? Ele tem esse dia já determinado. Então, a gente só precisa estar alinhado com a palavra para ser então livre, para estar ileso dessa ira de Deus. Por quê? Porque esse vai ser o desfecho dos últimos dias. Deus vai julgar a terra, Deus vai julgar os homens, Deus vai julgar os reinos e a palavra dele inteira vai se cumprir no tempo do fim. Amém, queridos? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o que nós falamos hoje? Aproveitando aí um minutinho que tem, e semana que vem, deixa eu mostrar para vocês como ficou as minhas impressões. Quem quiser fazer ou quem quiser que eu faça, quiser vir pegar, pode vir pegar. Olha que legal, gente. Os 7 selos. Se vocês quiserem, eu mando lá para vocês, ó. As 7 trombetas e as 7 taças. Na verdade, essas folhas aqui só servem para que eu tenha uma facilidade maior, né, do entendimento. A folha que eu mandei para vocês no grupo é essa aqui, ó, que é um resuminho, tá? Mas quem quiser essas outras 3 aí, pode me pedir que eu mando, sem problema nenhum. Posso pôr até lá no grupo, tá bom? E eu fiz coloridinho para ficar bem fácil. Mas, resumidamente, esses 3 sets
eles vão falar sobre essa ira de Deus sendo derramada sobre a terra. E nós vamos perceber que isso está ligado com esses 4 animais de Daniel, com Levítico 26, sobre os 4 tipos de 7 de pragas, de maldições que Deus decretou desde o Antigo Testamento, e Deus então vai estar cumprindo a sua palavra por completo. Zacarias vai falar sobre esses 4 cavalos também, é bem legal, a gente vai ler sobre ele. Então está totalmente de forma bem entendível, né, para nós, o que Deus está fazendo. A palavra de Deus está dizendo. Quero falar algo para vocês também aqui, já de antemão, para quem gosta, né, dessa parte. A escatologia, queridos, ela não prevê você ficar no achômetro. O que eu quero dizer com isso? A Elisângela não está aqui para desmistificar algumas imagens, algumas visões que os profetas, que o Antigo Testamento traz. Eu não vou saber explicar, talvez, todas essas imagens minuciosamente. Por que Deus fala de um cavalo que assim, o que eu quero dizer para vocês? A minha preocupação quando eu estudo aqui não é em saber os pormenores da visão que João está tendo no sentido do que quer dizer aquele animal. Por que cavalo? Sabe assim, não é esse o meu propósito. O que eu quero mostrar para vocês, o meu propósito quando eu estudo é saber o que Deus está fazendo e como a palavra ela se une, como ela se encaixa, como tudo está escrito já. É isso que eu quero mostrar. Então, na verdade, assim, muita coisa do Apocalipse, mesmo ali literalmente, talvez eu não tenha uma explicação como muitos teólogos não têm. Mas o que a gente vai perceber, e isso eu posso afirmar para vocês porque eu já tenho visto isso aqui dentro, tudo se explica segundo a própria palavra de Deus. Então tá tudo aqui. A gente não vai precisar sair desse livro aqui para entender Apocalipse. Tá tudo aqui. Então é isso que eu vou mostrar para vocês. Não tô aqui para quem é o anticristo. Não, nada disso. Não é isso que a gente vai estudar. O que a gente vai estudar é o que Deus vai fazer, o que a palavra já disse que ele vai fazer, e é esse alerta que nós precisamos ter nos últimos dias. Tá bom, queridos? Vamos orar? Alguém quer orar voluntariamente?